Bom dia, enfermeira. Seja muito bem-vinda a mais um Café com a Aline. Meu café tá pela boca hoje. Hoje eu fui bem pontualzinha, hein? Bom dia. Hoje eu tô no tempo certinho aqui, ó. Bom dia. Sejam muito bem-vindas a mais um Café com a Aline. Vou colocar aqui o tema desse episódio, que tá recheado de informações de qualidade, hein? Café com a Aline. O tema desse episódio, de novo... nesse episódio eu não falei sobre isso ainda, mas eu preparei um conteúdo muito bom mesmo, que merece um aulão de 35 minutos, que é a síndrome do bebê sacudido. Você que está se preparando aí, ou que já atua como consultora materno-infantil, que é uma enfermeira, que é uma profissional da saúde, é muito importante que você tenha domínio sobre a síndrome do bebê sacudido, para que você oriente as famílias de uma forma muito adequada, né? Por fim, ontem à noite eu fui assistir um filme e eu acabei não vendo se aquele moço foi mesmo executado. Não quero falar sobre esse assunto aqui, execução, né? Porque aí envolve outros aspectos e aí eu acho que são opiniões que divergem, né? Porque é pesado, né, gente? É pesado. E aquela situação aconteceu em 2002. Há quanto tempo tudo isso tá? Nossa Senhora, não consigo nem imaginar. E esse rapaz, além de tudo, ele é autista, né? Então, como assim, gente? O cara, ele ia ser executado autista, né? Então, mas enfim, o diagnóstico veio depois, né? Ele levou a filha a óbito pela síndrome do bebê sacudido, mas ele foi diagnosticado com autismo antes disso ou foi depois? Foi um diagnóstico planejado ou foi antes, né? Então, eu não acompanhei o caso para vir aqui trazer conclusões. Mas eu quero falar da síndrome do bebê sacudido, porque uma consultora de amamentação, consultora materno-infantil, que triplica a renda da hora trabalhada, ela tem os assuntos na ponta da língua. E você que está se organizando para atuar como uma consultora materno-infantil, você precisa ter todo o domínio técnico sobre isso. Ai, tá na hora do café, né? Para dar uma acordada. Todo o domínio técnico sobre isso, né? Para ser, quando for abordada pelas famílias com relação a esse assunto, para levar toda a clareza que eles precisam, tá? Então, esse conteúdo, ele é mais pesado? Sim, mas ele é extremamente necessário. Se você não conseguir acompanhar ao vivo aqui comigo, assista a gravação, salve essa gravação aí nos seus favoritos. E assista quando você puder, quando você estiver fazendo uma janta, quando você estiver indo para o seu trabalho ou no retorno do seu trabalho, mas assista, porque é fundamental que você esteja por dentro do que é a síndrome do bebê sacudido, tá? Então, para começar, eu preciso te dizer que a síndrome do bebê sacudido não é qualquer forma de ferimento ou condição que ocorra de maneira espontânea, acidental ou natural. Vamos falar sobre os erros muito comuns que ontem, conversando com outros profissionais, né, eu percebi que esse tema ele diverge mesmo entre os profissionais de saúde, tá? Então tem muita gente falando abobrinha sobre esse assunto, tá? O que não é a síndrome do bebê sacudido? Não é um acidente doméstico comum. Não é um bebê que cai de cima do rack. Não é um bebê que cai de um trocador. Não é um bebê que cai do carrinho porque o carrinho estava com o cinto errado. Isso não é a síndrome do bebê sacudido. Não é um bebê que cai do carrinho de transporte enquanto o irmão mais velho estava ali empurrando. Isso não é a síndrome do bebê sacudido, tá? Não é resultado de brincadeiras suaves e sutis. Ah, o papai estava brincando de rolar no chão com o bebê, e aí o bebê fez um ferimento leve, né? E aí chegou no hospital, se sentiram coagidos, colocaram lá SBS no diagnóstico, né? Síndrome do bebê sacudido. Gente, o bebê
não evolui para uma síndrome do bebê sacudido que tem algumas características de lesões internas cerebrais rolando no chão, né, suavemente. Não, tá? Não me venha falando isso num hospital. A gente tava brincando de rolar no chão. Não é uma negligência, uma condição médica congênita, tá? Por mais que ele traga esse termo síndrome no início, né, o SBS, síndrome do bebê sacudido, não é uma síndrome congênita, como uma síndrome de Down, uma síndrome... Não é algo que ele nasce com, ok? Não é. E não é causada por uma negligência simples, tá? Do tipo, eu tava com meu bebê em cima do trocador e eu só fui jogar a fralda na lixeira quando eu vi ele caiu, né? Não. Eu tô levantando todas essas hipóteses para você porque são hipóteses comuns que as famílias que provocam a síndrome do bebê sacudido nos bebês levam para os hospitais. No momento em que o hospital dá uma apertada ali na família, é síndrome do bebê sacudido, o que aconteceu, né? Ou então não fala que assim, mas pergunta para a família, o que é que aconteceu com o bebê, né? Por que o bebê tá assim, apresentando esse machucado, essa lesão, tá com o olho vermelho, estourou vasos sanguíneos na mucosa do bebê, por que ele tá apresentando isso, né? O que aconteceu com o bebê? E aí a família vem com um relato tolinho, um relato bobinho, que não justifica aquele ferimento do neném. Então, assim, a síndrome do bebê sacudido não é provocado por coisas bobinhas que acontecem diariamente nas residências, tá? Eu tô também abordando, comecei a live aqui falando desta forma, né? A forma errada da gente encarar a síndrome do bebê sacudido, porque depois famílias, dependendo de como você aborda isso no seu curso de gestante, consultora materno-infantil, algumas famílias podem ficar até com medo de levar o bebê no hospital, achando que pode ser mal interpretada por todo e qualquer acidente doméstico com o bebê, tá? Então a gente tem que saber levar esse assunto de uma forma bem coerente para as famílias. Não é qualquer machucado que a família vai ser encurralada e questionada e vão chamar a polícia para ela, tá? Os médicos, eles sabem identificar o que é, o que não é. Eu lembro que o Breno uma vez, ele caiu no colégio, ele fez um galo deste tamanho, gente, mas foi um galo tão grande que o Breno fez na cabeça. Então, assim, galo na cabeça é a coisa mais comum que criança faz, né? A Bianca já fez um galo gigante também na cabeça. É muito comum, né? Ninguém dentro de um hospital vai, nossa, vamos fazer um boletim de ocorrência porque aquela criança tá com um galo na cabeça. Não existe isso, tá? A síndrome do bebê sacudido vai muito além. A síndrome do bebê sacudido ocorre quando um bebê, ele é sacudido, vamos pegar aqui meu bonequinho, quando ele é sacudido com muita força. Sim, olha o movimento da nuca do bebê, ó a nuca, ó. O bebê, ele é igualzinho esse aqui de pano, ó. Ele não tem sustentação, ó. E aí, quando o bebê é sacudido, ele não consegue sustentar a nuca. O peso da cabeça do bebê representa de 10 a 15% do peso corporal. E ele não tem uma musculatura na região cervical forte o suficiente para sustentar essa região. Então, quando ele é sacudido com força, olha aqui, ó, ele não sustenta. Então, esse movimento faz com que o cérebro do bebê rotacione, acelere, desacelere e provoque sangramentos internos de variados graus, de variadas proporções. E é isso que provoca lesões no bebê, tá? E eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Então, o cérebro do bebê, além de tudo, tá?
além dessa imaturidade cervical da musculatura, tá? Além dessa questão dele ter um peso do polo cefálico muito maior do que o resto do corpo, o cérebro do bebê ainda está em desenvolvimento, o que torna essa região mais ainda suscetível a traumas, tá? Então, quando o bebê é sacudido com força, o cérebro se move dentro do crânio, causando hemorragias cerebrais, hemorragia nos olhos, lesão na coluna e no pescoço e inchaço cerebral. Deixa eu ver se eu consigo colocar a imagem aqui pra você. Ó lá. Aqui, ó. Aqui, gente. Ai, que bonitinho. Primeira vez que eu faço isso. Ó lá, tá vendo? Ó? Aqui dá pra ver mais ou menos as principais áreas que ocorrem as lesões, tá? Então, é aqui na região frontal cerebral, na região posterior e na região da nuca, que é justamente onde o bebê não tem sustentação, tá? Mas isso não impede que ele faça coágulos em toda essa região, porque inclusive nas laterais, o cérebro dele, ele bate com bastante intensidade, tá? Então é complicado, gente. É muito complicado. Ó, outra imagem aqui, tá vendo? Dele se sacudindo, né? E aí esse hemisfério cerebral, ele vai pra frente, vai pra trás. E olha a nuquinha do bebê. Exatamente como eu mostrei aqui na imagem pra vocês, né? Vai pra frente, vai pra trás, tá? Então é muito complicado. E a gente tem uma outra questão muito importante aqui que eu quero dizer pra vocês. Não é só essa questão de sacudir o bebê, mas a questão das brincadeiras também, tá? O fato da gente brincar com o bebê, de jogar ele pra cima e pegar, também faz com que ele faça muita força na região da nuca para sustentar a cabecinha. E isso também não é bom, porque ele se esforça para segurar o pescocinho, tá? Nessa imagem, o bebê já tá beirando aí um ano e meio, 2 anos. Mas eu já vi adulto, sem noção, fazendo isso com um bebê de meses, antes de completar 1 ano. Quanto menor o bebê, mais agressivo esse tipo de brincadeira se torna. Ontem eu vi um vídeo de uma profissional recomendando, aí cada família tira a sua conclusão, que o bebê nem saia do colo nas primeiras semanas de vida. Por quê? Justamente para evitar que outras pessoas façam esses tipos de brincadeira, que pode levar o bebê a danos, tá? Então a gente tem que ter muita atenção mesmo. Vou deixar a imagem que estava aqui, que é muito importante essa imagem, tá? Então, a síndrome do bebê sacudido geralmente ocorre quando alguém frustrado ou irritado pelo choro constante do bebê, o sacode com força na tentativa de fazê-lo parar de chorar. No entanto, essa ação pode resultar em consequências devastadoras para a saúde da criança, como esses danos cerebrais provocados por esses sangramentos, deficiências físicas e cognitivas, cegueira, paralisia, crise epilética, morte nos casos de sangramento e lesão mais extensos, tá? Então, os sintomas da crise, né, do bebê sacudido pode incluir, depois de ser sacudido, o bebê intensamente, né, o bebê pode ficar letárgico, ele pode vomitar, ele pode ficar com dificuldade para respirar, porque vai depender do hemisfério cerebral ali que foi afetado naquele momento, tá? Ele pode ficar extremamente irritado, apresentar convulsões, ficar inconsciente. Nem sempre, consultora materno-infantil. Esses sinais serão externos e visíveis, tá? Dele ter todos esses sinais que eu tô trazendo aqui. O que vai dificultar essa ida logo ao hospital, tá? Mas às vezes o bebê vai ser posto ali para dormir e ele pode entrar numa parada respiratória logo após adormecer.
e aí ele evolui a óbito, tá? Então, a síndrome do bebê sacudido, ela é uma emergência médica. E ao suspeitar ou ao ver que o bebê foi sacudido intensamente, né? Ou você mesmo ter provocado aquilo de uma forma muito intensa e perceber que você pisou na bola, que aquilo foi demais, que você se excedeu, procure ajuda médica imediatamente, tá? E oriente a sua família, a família que você vai atender com relação a evitar essas situações, e eu já vou te dizer como que você vai passar essas orientações. A conscientização e a educação sobre os perigos de sacudir o bebê é um papel da consultora materno-infantil. Veja bem, não existe outra categoria profissional, consultora materno-infantil, que faça isso. Não existe categoria profissional nesse mundo que faça as orientações sobre a síndrome do bebê sacudido, como evitar, como socorrer, como não expor o bebê a isso, que não seja uma consultora materno-infantil. Não existe. Não é o pediatra que vai dizer, não é o obstetra que vai dizer, não é a psicóloga que vai dizer, entendeu? Porque isso é acidente provocado, que a família provoca na vida do bebê na primeira infância. Em bebê, esse bebê nem é escolarizado muitas vezes, isso acontece antes de 6 meses, antes de 1 ano de vida. Então, é na nossa mão que está a responsabilidade. Olha a importância de você não só triplicar a renda, atuando como consultora materno-infantil, a importância de você ser uma excelente profissional, a importância que você tem na vida das pessoas, entende? A síndrome do bebê sacudido geralmente ocorre em situações de frustração e falta de controle emocional da família. E eu tenho certeza que você conhece alguém que já sacudiu um bebê ou apertou um bracinho de um bebê com raiva do choro dele. Conhece ou não conhece? Já sentiu a vontade de... por que ele não para de chorar? Porque bebê, quando quer chorar, ele chora. E especialmente quando a família não conhece o que é a esterogestação, qual a razão que o bebê chora, que nem todo choro é fome, que ele não está fazendo manha, que é um período adaptativo, que ele tem essa necessidade, que bebê demanda mesmo, né? Que se você não está preparada para engravidar, não engravida, que ninguém engravida para prender marido, né? Que quanto mais jovem uma mulher é, mais difícil vai ser essa adaptação. Tem tanta coisa pra gente resolver antes de se tornar mãe. Então, esses casos de violência com a criança são muito comuns. Então, existem alguns fatores de risco que eu quero trazer aqui, que eu gostaria muito que você estasse nos cursos de gestante, porque são determinantes. E vai acender uma luzinha de alerta ali para as famílias, tá? Então, o estresse do pai e do cuidador. Frustração com o choro constante do bebê, e aí vem a esterogestação. Bebê chora mesmo. A gente não precisa recorrer à chupeta. Vamos ensinar nos cursos de gestante as 5 formas de acalmar o bebê sem recorrer aos bicos artificiais. Vamos colocar o uso da lavanda, dos óleos essenciais nessa casa, nesse ambiente. Vamos ensinar as famílias o que é uma rede de apoio, qual é o papel de uma visita, que visita não vem na casa de uma puérpera para dar palpite, para dizer para ela que o seu bico é plano, né? Você não tem bico, né? Nossa, ele não sai do peito, né? Não é para isso que vem uma visita na casa de uma mulher. Para que vem a visita na casa de uma mulher? É para lavar a louça, é para pendurar a roupa no varal, não é? É para fazer uma comida, para trazer marmita. Nesse quesito, eu admiro muito os Estados Unidos, porque lá, quando uma mulher sai do hospital e vai para casa porque ela ganhou o bebê, as pessoas, elas não vão fazer visita.
Elas vão até a casa da família e deixam na porta da família marmitas congeladas. Eu acho o máximo, isso é a maior demonstração de carinho, de respeito e de cuidado. É o máximo, não é o máximo? Eu adoro isso, tá? Então que a gente consiga olhar para isso e pegar disso como exemplo. Porque as visitas também irritam uma puérpera que tá ali tentando se adaptar à nova rotina, que tá ali tentando fazer o papel dela como mãe, que tá com dor no mamilo para amamentar, que tá se sentindo frustrada porque o bebê chora demais e ela ainda não tá adaptada a essa realidade. Por que que tem que ficar a casa dela cheia de gente e ela ainda tem que ficar preocupada com o café da tarde? Que coisa feia! Só que adianta você dizer isso para uma mulher que acabou de ganhar bebê no pós-parto? Ela vai assimilar todo esse preparo dessa família, tudo que tem que acontecer no pós-parto é na gestação que ela precisa descobrir. E é através do curso de gestante. Gente, curso de gestante transforma o pós-parto de uma família. É fundamental que todos façam. É fundamental. Porque a gente prepara a rede de apoio dessa família também, tá? Por isso que eu sou muito a favor dos cursos de gestante que a gente abre para a rede de apoio. Quando você for fazer o desenho do seu curso de gestante aí, consultora, pense em agregar a rede de apoio cobrando um valor menor para que uma ou duas pessoas da rede de apoio participem. Então, vamos fazer um desenho aí. Você cobra, sei lá, R$300 o casal no seu curso de gestante. Pense na possibilidade em incluir mais um participante dessa família por R$40, R$50. Eu sei que isso às vezes pode comprometer o seu espaço físico, mas é importante para que essa mãe para que essa mãe consiga ter mais sucesso na amamentação, para que essa mãe tenha menos chance de desenvolver uma depressão pós-parto, né? Então, se for um curso a domicílio, melhor ainda, mas se for um curso de gestante em grupo, pense nessa possibilidade. É um desenho bem interessante a ser feito, porque você consegue trabalhar de uma forma muito efetiva e as famílias vão te agradecer bastante, tá? A falta de preparo e falta de conhecimento, né? O fato da mulher e da sua família não saber o que é esterogestação, não saber que o bebê chora mesmo de barriga cheia ele vai chorar, né? Porque ele gosta do pele a pele, que o cheiro da cândida incomoda o bebê, que o único cheiro que ele conhece é o cheiro do líquido amniótico, né? Que às vezes só o condicionador do cabelo daquela pessoa que veio visitar é um cheiro que ele não quer sentir, e ele vai se irritar, ele vai chorar, e ele não vai chorar na hora, é à noite que ele vai chorar. Aquilo já colabora demais para que a família feche a porta para as visitas ali nas primeiras semanas de vida do bebê. Só que a gestante e o seu parceiro, às vezes, não é o suficiente para que eles se blindem com essas informações. Às vezes, mais alguém da família, é importante participar desse conhecimento, ter acesso a esse conhecimento. Por isso que eu gosto que mais alguém da família tenha acesso a isso. Às vezes uma avó, uma tia, né? Alguém que vai fazer parte dos primeiros dias de vida desse bebê, tá? Isso vai ajudar essa família a ter mais conhecimento, ter mais preparo e conseguir, então, ter um pós-parto mais tranquilo, sem se frustrar tanto, diminuindo a chance da síndrome do bebê sacudido, tá? Jovens pais, cuidadores inexperientes, é um fator de risco para pegarem o bebê e você não para de chorar, toda hora você faz cocô e xixi, né? História de violência doméstica ou abuso anterior, uso de substâncias, né? O consumo de álcool, o consumo de drogas pode prejudicar o julgamento e aumentar as reações violentas, tá? Olha que tristeza, gente. Incluindo sacudir o bebê, então essa desarmonia no lar, essa família não estruturada. Então você como consultora materno-infantil, você vai agir onde você pode agir.
né? Mas em determinados assuntos você não vai conseguir atuar. Então vamos mirar no que a gente pode atuar, não é assim? Problemas de saúde mental, que foi o caso, talvez, aí, né, desse rapaz do Texas que ontem ia ser executado, né? Cuidadores com transtornos mentais. Mas aqui, nesse artigo, ele está citando a depressão pós-parto. Depressão pós-parto é um fator de risco para a síndrome do bebê sacudido. E aí, consultora materno-infantil, no curso de gestante, ou até na sua consultoria de amamentação, você tem o papel, o dever de alertar a família dessa mulher de que você está percebendo sinais de depressão pós-parto. Porque daí essa mulher não pode ficar sozinha com esse bebê. Eu já atendi algumas famílias que eu percebi sinais de depressão pós-parto dessa mulher. E aí eu sinalizei para esse cuidador, tá? E dei o contato de uma psico para dar sequência ali. Também com o obstetra daquela paciente, sinalizando a necessidade de uma avaliação e uma intervenção. Então, você é uma profissional da saúde. Consultora materno-infantil é profissional de saúde. E a gente precisa ter esse olhar, mas também saber se colocar, tá? Saber usar as palavras, tá? Quem é aluna FCMI sabe identificar esses fatores de risco, né? E sabe ter aquela fala coerente, aquela fala empática e sabe agir direcionando essa família à obstetra, à psicóloga, para poder dar sequência nesse cuidado. Mas a gente não pode ignorar, porque essa família fica em risco ali se você negligencia esse cuidado, tá? Isolamento social. Então, a falta de uma rede de apoio, como familiares ou amigos, para ajudar no cuidado com o bebê, pode aumentar a sensação de sobrecarga e frustração, levando esses cuidadores a desenvolverem uma reação, uma possível, né? Reação violenta com o bebê, tá? Isso não é uma regra, não é toda família que vai ter esse tipo de comportamento, tá? Mas pode acontecer. Então, é mais uma razão para a gente fazer esse alerta durante o período gestacional. Não tem momento mais oportuno. É na gestação que a gente precisa fazer esse alerta, tá? A imaturidade dos cuidadores, né? Então, cuidadores emocionalmente imaturos podem ter dificuldade em controlar as suas emoções e serem mais propensos, né, a responder impulsivamente a situações mais desafiadoras. Problemas financeiros ou sociais, situações de pobreza, desemprego, dificuldade em suprir as necessidades básicas, né? Mas é aquilo que eu falei, eu repito, a gente vai agir onde a gente pode agir, né? Não é em tudo que a gente consegue atuar. E a gente precisa conscientizar as famílias e atuar na prevenção. Não tem coisa mais bonita num trabalho de um profissional de saúde, consultora materno-infantil, do que atuar na prevenção e na conscientização. A síndrome do bebê sacudido é uma questão grave que pode provocar sequelas nos bebês, sequelas irreversíveis, às vezes um trauma familiar, né? Às vezes uma dor profunda na família, do tipo, meu Deus, eu provoquei isso no meu bebê por um descontrole, por um despreparo emocional, como que eu vou levar isso para minha vida agora, né? Deixei ele machucadinho, enfim, às vezes é uma coisa pequena, boba, às vezes é uma sequela que ele pode ficar vegetativo, em estado vegetativo e acamado por muitos e muitos anos, né? A vida inteira, ou às vezes esse bebê pode evoluir a uma situação de óbito, né? E aí como que essa família, como que essa pessoa que provocou isso, né, vai lidar com isso, como que essa família vai lidar com a perda desse bebê, tá? Então não tem trabalho mais bonito do que atuar na prevenção, que é o trabalho da consultora materno-infantil. E você é a única que pode atuar na prevenção e salvar a vida de crianças nessas condições de vulnerabilidade, porque um bebê, gente, ele é altamente vulnerável.
né? Como que ele se defende? Não anda, não fala, só chora, é dependente para ser limpo, é dependente para ser alimentado, para ser cuidado, né? E é neurologicamente imaturo, então ele é extremamente dependente e vulnerável, né? Uma condição extremamente vulnerável. E é por isso que acontece esse tipo de coisa com os bebês. Então, que fique aí de alerta, né? E que você, através desse conteúdo hoje denso, que foi um pouco mais pesado que os conteúdos tradicionais, que você possa, então, absorver o que é melhor, fazer as suas pontuações e incluir isso no seu portfólio de orientações, tá? Até aprofundar, pesquisar mais, pesquisar artigos de pesquisa. Quem é aluno FCMI vai ter esse artigo lá na Hotmart, tá? 1 ou 2 artigos sobre isso que eu já deixei separado aqui, para que você possa aprofundar ainda mais os conhecimentos sobre isso, tá bom? Mas é importante a gente trazer essa clareza, porque a síndrome do bebê sacudido é uma questão grave em diversos lugares, tá? Em outros lugares subnotificado, infelizmente, porque um bebê, quando ele chega nessas condições numa instituição de saúde, ele precisa ser notificado, tá? Então tem lugares que não ocorre a notificação compulsória ali, né? Para a vigilância, para o juizado ali especial da vara da infância, enfim, tem todo um protocolo a ser seguido. Então é importante que dê o encaminhamento necessário. Então a gente tem várias regiões do Brasil, inclusive, que é subnotificado, até pela dificuldade, às vezes, de alguns profissionais em fazer ali o diagnóstico correto, até por conta de ter acesso a exames, né? Requer, às vezes, uma tomografia, uma ressonância, e a gente sabe que não é toda a instituição que tem, né, acesso a esses exames, a não ser que o bebê chegue já num quadro de óbito, e aí, no momento de fazer uma análise, uma necrópsia, né? Aí acaba tendo sim o seu diagnóstico finalizado, mas tem muitos bebês que não chegam a óbito, mas que sofreram a síndrome do bebê sacudido e tem ali as lesões, né? Mas que por falta de ter exames de qualidade são subnotificados, né? Recebem alta e vão para casa. Então fica aí o alerta, fica aí você, consultora materna infantil, então ciente de que é a sua responsabilidade, ser a profissional aí que vai identificar essa questão e vai então multiplicar esse assunto aí para as famílias que você vai atender daqui para frente, tá bom? Então multiplique isso nas suas redes sociais, faça isso através de posts, de reels, né? Trabalhe a questão que é fundamental, né? Leve isso para suas redes, inclua nos seus portfólios daqui para frente, porque é um assunto que merece ser amplamente divulgado. Combinado? A gente se vê na semana que vem. Desejo que vocês estejam aqui e esse vídeo vai ficar disponível aqui no Instagram e nas redes sociais para que você possa ver quantas vezes você precisar. Certo? Um beijo enorme. Bom final de semana, gente. Tchau, tchau.